Fala aí, meus otomanos e otomanas. Tudo bem, gente? Vamos lá, vamos falar de Manchester City 4-0 em cima do Real Madrid. Assim como eu fiz em San Siro, que eu comecei dando desculpinha pra ter errado um palpite, vou fazer a mesma coisa, né? Desculpinha, esse não tem desculpinha, cara. O meu palpite era Real Madrid mais um. Quer dizer o quê? Se o Real Madrid ganha, nós ganha. Se empata, nós ganha. Se o Real Madrid perde por um gol de diferença, anula. A partir de uma derrota por mais de um gol de diferença do Real Madrid, a gente perde. Foi 4-0. E ficou barato. E ficou barato pro Real Madrid o 4-0 do Manchester City. Tamanha foi a vantagem. Então não tem nem desculpinha. Errei. Foi mal aí. Perdi também um dinheirinho, mas tudo bem. Jogar com controle só para se divertir. Falando do jogo, eu já falei aqui em alguns vídeos com vocês que algumas vezes a diferença entre jogar muito bem e jogar mal é a velocidade com que você faz as coisas. É a velocidade com que você marca, pressiona, troca passes, se locomove, domina e gira. Então a velocidade dos movimentos, a velocidade de pensar, enfim, a velocidade de tudo é o que diferencia. Os times, quando eles são muito bons, é isso que diferencia às vezes um bom jogo e um mau jogo. Em alguns jogos eu já toquei nesse assunto aqui com vocês e para mim é a tônica do jogo de novo, porque é o mesmo jogo do Santiago Bernabéu. Manchester City em cima, com as mesmas escalações, com jogadores posicionados da mesma forma, ou de forma bastante parecida, e a diferença é o receio que teve o Manchester City no Santiago Bernabéu, o quanto ele duvidava para pressionar, o quanto ele duvidava na hora de enfiar uma bola, de trocar um passe, de avançar para cima da marcação e tudo o que ele não teve no jogo de volta. O que deixou o Real Madrid absolutamente sem respostas no jogo, sem saber o que fazer. Muitas vezes esse termo de velocidade para fazer as coisas tem se falado de intensidade, tanto em imprensa como de torcida. Eu não gosto muito, eu acho que é vulgarizar muito o termo intensidade. Nem sempre é ser intenso. Velocidade de pensamento, por exemplo, não é intensidade, é estar atento ao jogo. É mais atenção do que intensidade, sabe? Então, às vezes eu tenho a sensação que a palavra intensidade, se ela foi extinta do vocabulário, vai ficar difícil para muita gente comentar futebol. Não tô falando de comentarista, sabe? Não tô dando recadinho para ninguém na imprensa para vocês não me entenderem mal, antes que me entendam. É simplesmente porque se está falando muito de algo que é muito importante, é verdade, mas não é só intensidade, é velocidade para fazer, para desempenhar as coisas. E essa velocidade foi o que fez a diferença. Foi o que fez a diferença do Manchester City. Velocidade e inspiração. Os jogadores estavam inspirados também, estavam confiantes. É um grande time de futebol e poderia ter sido mais. Demora para sair o primeiro gol. Cara, quando sai o primeiro gol, no meio do primeiro tempo, que é um quarto do jogo, os atacantes do Real Madrid não tinham tocado 5 vezes na bola, somando os 3. Um quarto do jogo. E os 3 atacantes do Real Madrid somados não tinham dado 5 toques na pelota. Eu nunca vi nada igual, tá? Assim, nunca vi nada igual. De time bom contra time muito mais fraco. Nunca vi. Nunca vi esses Manchester City contra Bournemouth, esses Manchester City e Southampton. Nunca vi, cara, nunca vi isso. Nunca vi isso. Eu nunca vi que é possível que em quase 30 minutos de futebol os toques na bola dos atacantes do time adversário sejam basicamente do círculo central para sair jogando de novo. Que o Benzema tinha dado 2 toques na bola até o minuto 25. Um deles era para dar reinício ao jogo depois do 1-0 do Manchester City. Eu nunca vi nada parecido. Que você domine, que você pressione, que você crie chances, não sei o que, pô, já vi muito time bom, já vi o Manchester City em várias versões boas, já vi o Bayern de Munique passar por cima de todo mundo, às vezes em 30 minutos está definido. Esse final de semana, eu fiz aqui o café com o Beckler com vocês, o Borussia Dortmund fez 4-0 do Borussia Mönchengladbach em 30 minutos de jogo, e o Borussia Mönchengladbach tinha tido uma chance cara a cara. Nesse jogo, até que o Real Madrid teve, acho que aos 32, né, o chute do Toni Kroos. Cara, eles não tocaram na bola. O primeiro tempo termina com 12 toques na bola do Vinícius, 10 do Benzema e 11 do Rodrigo. 11 do Benzema, 10 do Rodrigo, sei lá. Se somava os três, dava 33 toques. Só o Gundogan tinha tocado 41, o Grealish 40, o Haaland 16, que quase não toca na bola. Enfim, a capacidade do Manchester City de pressionar, de jogar e de não deixar que simplesmente tocassem na bola os jogadores do Real Madrid é algo que eu nunca vi. E nem falo assim, futebol de alto nível, semifinal de... Eu nunca vi. Eu não achava que era possível que você deixasse que os caras não tocassem na bola. Tudo bem, você ilha um jogador, né? O Haaland terminou o jogo de ida com menos toques que o Ederson na bola, então de vez em quando você ilha um jogador. Eu fiz o jogo do Manchester City contra o Leipzig
Foram 700 passes do Manchester City naquele jogo, o Haaland deu 20. Então, beleza, um jogador de vez em quando você consegue desconectar ali do jogo. O Manchester City desconectou todo o ataque do Real Madrid. Aos 15 minutos, aos 13 minutos, saiu uma estatística na TV, o Real Madrid tinha dado 13 toques. É isso, aos 15 minutos, 13 toques. O Real Madrid tinha menos toques do que minutos. Assim, toques assim, passes, né? Passes completos, na verdade, a estatística. Passes completos. É um festival, cara. É um festival, assim. Não era o dia do Haaland, porque são duas defesas do Courtois no primeiro tempo, uma no segundo, fora as bolas pra fora, né? Do Haaland, do Rodrigo, do Walker, do Grealish, fora as bolas pra fora. Foram 3 defesas do Courtois impressionantes. É verdade que o chute do Toni Kroos pode mudar a sorte do jogo, mas aí realmente seria sorte, não seria destino, seria meio que mudar a sorte do jogo, seria mudar o rumo das coisas via sorte, que de vez em quando ela tá no futebol, mas não é produzir o suficiente para aquilo. Enfim, o plano do Manchester City funcionou muito bem, muito bem. Os jogadores de meio, o Rodrigo para mim só não é o melhor em campo porque o Bernardo é o definidor, mas a perna longa do Rodrigo recupera tudo quanto é bola, sai jogando com critério, limpa a jogada, finaliza, entra na área. Assim, incrível crescimento do Rodrigo temporada atrás de temporada. Gundogan e Kevin De Bruyne pelos lados do meio, assim, pelos lados do meio, né? Assim, como interiores, né? Como meias por ali, entrando na área, aproveitando espaço, enfiada de bola. Hoje, Grealish e especialmente Bernardo não serviram só para não deixar a bola sair para lateral para controlar o jogo, serviram para atacar o Real Madrid. Isso tinha faltado no Santiago Bernabéu. E o Haaland simplesmente não estava no dia dele. A bola dele não quis entrar de jeito nenhum porque o Courtois é um goleiraço. Porque se o Haaland, além de tudo, está no dia dele, não tinha dado pro Real Madrid. O 4-0 fica barato, é inapelável. O Manchester City é muito bom, é muito bom. O Manchester City meteu 14-0 no mata-mata da Champions em casa. 7 no Leipzig, mais 3 no Bayern, mais 4 no Real Madrid. 14-0 em casa. Não perdeu fora, empatou os 3 jogos fora. 1-1 Leipzig, 1-1 Bayern e 1-1 Real Madrid. Empata 3 vezes fora e goleia todo mundo em casa. É impressionante. Eu acho que já são 15 vitórias consecutivas. Cara, a temporada vai acabando, eles vão goleando, vão vencendo seus rivais. Hoje estão classificados para finais da Champions. No final de semana, muito provavelmente vão ser campeões ingleses. Aí no dia 3 de junho, eles vão definir a Copa da Inglaterra contra o Manchester United. De 10 de junho vão definir a Champions. O Manchester City está a 3 jogos da Tríplice Coroa. É impressionante. De atuações individuais do Real Madrid, o que poderia ter sido feito diferente? Teve uma mudança tática no meio do primeiro tempo ainda, que eu acho que é boa, que é o Rodrigo abandonar a ponta direita e vir jogar por dentro para tentar ter mais um no meio campo, para tentar deixar o lado direito desabitado, né, completamente sem ninguém ali, desértico, e ter mais gente no meio, para tentar confundir mais a marcação do Manchester City, ter a tal da superioridade numérica. Não adiantou. O Karim Benzema foi um grandíssimo fantasma no jogo de hoje. Já não tinha ido bem na ida, foi um fantasma no jogo de hoje. O Vinícius Júnior não conseguiu pegar em condições. Quando conseguiu pegar bolas em condições de atacar, o Walker estava sempre muito atento. Ou os jogadores do Manchester City fizeram faltas táticas nele, né? Uma falta tática do Gundogan, teve uma outra falta do Bernardo, não sei, aquele cartão amarelo do Rubem Dias. Faltinhas para impedir que o Vinícius corresse. E pronto, que se controle o jogo, que nada aconteça. Marcando muito bem a saída de Toni Kroos e de Modric, para que nunca jogassem de frente, sempre estivessem de costas, sempre estivessem em desvantagem, e quando eles tocavam para trás, os atacantes do Manchester City corriam para pressionar logo os zagueiros do Real Madrid, chutão para frente, muito bem controlado pelos jogadores de defesa do City, muito atentos aos rebotes, cara, assim, veio um chutão para frente, o Walker cabeceia para o chão, já está muito pertinho dele ali o Rodrigo, ou está pertinho dele o Stones para controlar e sair jogando de novo, sabe? Para que o chutão do Real Madrid e a cabeçada de um jogador do Manchester City na disputa pelo alto não caia essa bola no pé de um jogador do Real Madrid para voltar ao ataque, todas caíram no pé do Manchester City. Assim, é muito difícil de explicar porque é igualzinho o desenho do jogo da ida. É simplesmente, eles ganharam todas. Tudo que no jogo da ida era, isso aqui é um pouco do Real Madrid, isso aqui é um pouco do Manchester City, a saída de bola do Real Madrid por aqui funciona, por ali o Manchester City consegue ter jogador para atacar, o homem livre sempre foi o Stones no jogo de ida e no jogo de volta, né? Esse avança, esse deixa, porque em algum momento ele vai errar e ele não é tão perigoso como os outros. Mas a partir daí o Manchester City distribuía bem para que os outros jogassem também. É assim, é impressionante, é um dia que tudo deu certo para um e que para o outro tudo deu errado porque esse um te causou que desse errado.
Não é simplesmente, que pena que os jogadores do Real Madrid não estavam bem. Eles não tiveram a oportunidade de estar bem, porque o outro time absolutamente amassou o Real Madrid. Foi muito superior em velocidade de executar, em coragem de executar. Ainda com 0-0, eu acho que o Real Madrid tinha que ter mudado a tática, porque era um naufrágio, cara. O time estava naufragando, demorou demais para sair 1-0. Já tinha que ter mudado a tática e marcado mais em cima e parado de marcar tão atrás, porque no Santiago Bernabéu o Real Madrid marcava atrás e o Manchester City não criava. Hoje em Manchester, o Manchester City desde o minuto 2 estava criando oportunidades. Então não estava dando certo o plano. Carlo Ancelotti tinha que ter mudado. Vai marcar saída de bola. Mas vai dar 40 metros para o Haaland. De algum jeito a gente vai ter que se arriscar. Está muito mais arriscado ficando lá atrás. Então acho que tinha que ter mudado o plano. Não mudou. Ficou vendo a morte chegar. Ficou vendo o barco afundar e ele afundou. Segundo tempo, o Manchester City muda a estratégia, marca mais atrás, né? Correr menos riscos de que o Real Madrid conseguisse sair bem e que tivesse campo para correr, marca atrás, de novo nada acontece. Quando tem a bola, alterna entre acelerar com o Haaland ou posses de bolas longas, gasta tempo, não deixa o Real Madrid ter ritmo, não deixa ficar jogo de ida e volta. Na hora que o Manchester City tem chance de acelerar, não, vamos tocar. Toca, esfria a temperatura do jogo, tira ritmo do Real Madrid, que todos voltem para suas posições, que todos lembrem quem são do primeiro tempo que vieram. Enfim, é impressionante. Eu nunca vi 30 minutos como esses. Nunca vi que você não deixe outro time tocar na bola. Manchester City classificado. Me surpreende o placar, não me surpreende o classificado. Para mim era o melhor time desde o início da eliminatória. Para mim era quem ia se classificar. Para mim, depois do jogo de ida, era quem ia se classificar, com menos margem, é verdade, pelo que se viu no Santiago Bernabéu, mas eu ainda achava que ia se classificar. Eu achava que o Manchester City tinha tudo para ganhar os 2 jogos, tá? Assim, eu achava que a temporada do Manchester City e do Real Madrid era para ganhar os 2 jogos. Como os jogos da temporada passada também eram 2 jogos para o Manchester City ganhar. É porque aconteceu o que aconteceu no final, mas já tinha sido de amplo domínio do Manchester City na temporada passada. Futebol é assim, um dia você domina muito bem e ganha de 4-0, no outro dia você simplesmente domina, só que você dá chances para o seu rival. Dessa vez o Manchester City não deu. É isso, meu povo. 12 minutos para falar simplesmente que é a mesma coisa do jogo de ida, só que fizeram tudo muito mais rápido, com mais intenção e mais inspirados. E o Real Madrid ficou esperando para ver a morte aparecer. E ela apareceu. É isso. Na sexta-feira eu faço vídeo respondendo perguntas de vocês. A não ser que nessa quinta-feira tenha algo de extraordinário. E depois vida que segue. Sábado vou me despedir do Camp Nou, porque não estarei no último jogo do Camp Nou. Então sábado em Barcelona e Real Sociedad faço meu último jogo nesse velho e maravilhoso estádio. Enfim, vou fazendo vídeo aqui com vocês. Tá falado? Um beijo pra vocês. Por favor, dá um like aqui, porque me ajuda muito o like de vocês. O canal é de graça, não tem inscritos, não tem nada. É simplesmente eu e o que vocês conversando, com a cozinha na minha casa no fundo. Então, se vocês puderem me ajudar também, dá um likezinho aí e se inscreve. Tá bom, gente? Até sexta. Um beijo pra vocês. Juizinho, que a gente já tá quase lá no final da semana. Tchau, tchau.